Meus irmãos, como todo mundo já sabe, eu acho, que foi, até porque foi dito aqui, no domingo passado, olha só que legal, eu não estava aqui, né? Foi terra fértil, e eu não pude vir, e eu não gosto de faltar na igreja. Eu sinto que faz parte da rotina, né? Faz parte da rotina, é algo que eu sinto falta da comunhão, sinto falta de ver os irmãos. Eu não estive aqui, por quê? Por conta só de um problema muito pequeno, pouco. Uma cólica renal, né? É a minha terceira cólica renal. Eu não estou disputando, não estou competindo, né? Não quero ser campeão de cólicas renais, mas é a minha terceira. E no domingo ela começou muito leve, começou logo de manhã, eu acordei, senti um incômodo. Era tão leve que eu achei que dava para tomar remédio. Achei que dava para segurar, né? Só que não deu, né? Porque foi diferente da última cólica renal que eu tive, que já começou muito forte. Essa não, essa veio devagar, e aí aumentou e eu não consegui ficar em casa. Eu precisei ir para o hospital, né? Para você que não conhece uma cólica renal, eu te explico. Imagina uma dor que você já tenha passado, que dentro dessa dor você questionou o motivo de você estar vivo. É mais ou menos ali, tá? Você, nossa, por que eu estou vivo? É esse um pouquinho ali do grau da dor de ter uma cólica renal. Graças a Deus passou a dor, né? Depois que eu fui ao médico, tomei uma medicação, ali logo na medicação já passou, restou durante a semana. Confesso que eu ainda não estou 100% com o corpo inteiro, ficou dolorido, né? O corpo como um todo. E o cômico é porque essa pedra, a gente pensa em pedra, né? Já pensa em tamanhos a partir daqui, né? Não, a pedrinha é pequena. Essa que acabou com o meu dia foi de 3 milímetros, né? Então você quase nem enxerga direito. E aí, para minha alegria, né? Eu descobri que além dessa, eu tinha mais 9, né? Aí ó, que beleza, né? Tem que preocupar aí com pedra mais um tempinho. E por conta dessa pedrinha, por conta dessa coisa de 3 milímetros, eu não pude estar com os irmãos. Mas eu estava com vocês de longe. Eu assisti online, vi o Jefferson com as suas cantorias, só na velha guarda. E eu agradeço, porque eu vi também a oração dos irmãos, a união dos irmãos, e isso faz bem, aquece o nosso coração, né? Aquece o meu coração principalmente. Não sei se expeli a pedra ainda, eu creio que sim, creio que em partes, né? Às vezes eu fico olhando, não me parece ser, mas parece ser farelos dela, então não sei, mas o que importa é que está tudo bem e que as demais eu vou tratar, já estou marcando alguns exames para fazer e vamos ver. E por que eu estou falando isso tudo? Porque durante a semana, alguns irmãos me mandaram mensagem, né, perguntando como é que eu estava, e sempre, todas as mensagens que me mandaram, no final era, se cuida. E aí isso me fez lembrar de uma frase, que eu acho ela é engraçada e curiosa. Porque essa frase ela diz o seguinte, olha, beba água e leia a Bíblia. Nem pedra no rim, nem pedra de tropeço. E ela é interessante, ela é engraçada, ela é cômica, e ela carrega, assim, uma verdade. E refletindo um pouquinho nessa frase, eu comecei a pensar em algo um pouquinho mais profundo. Existem coisas escondidas. Existem coisas que nós escondemos, e essas coisas, elas têm o poder de destruir tudo ao nosso redor. São coisas pequenas, existem, mas são quase invisíveis, podemos até falar assim. E essas coisas pequenas e invisíveis, elas travam a nossa vida. Mas ela não trava só, não, ela trava por completo. E é exatamente isso que nós vamos conversar, né? Em casa, até estava falando, são experiências, né? Então a gente tem que pegar essas experiências, né, e sair delas com algo para meditar. E eu meditei em cima de uma pedra no rim, né? E o texto que nós vamos falar hoje, ele vai falar um pouco sobre isso. Não sobre pedra no rim, mas vai falar sobre um povo que nós já conhecemos bem.
que estava avançando e avançando e avançando e avançando, só que ele foi paralisado por uma pedra. Paralisado por pequenas pedras. Por algo invisível, mas fez uma nação inteira dar uma parada. E o tema da nossa mensagem de hoje não podia ser melhor. É pedras debaixo da tenda. Amém? Esse é o tema de hoje. O versículo que nós vamos ler, eu vou escolher um base, a gente vai falar sobre ele todo, e eu gostaria que você lesse na sua casa. Tá? Leia com calma. Nós vamos falar sobre Josué 7. O versículo de destaque de hoje é o 13. Tá bom? Leia na sua casa, leia com calma. Pegue o contexto. Sabe? O contexto não é só, por exemplo, aqui a gente vai conversar. Vocês sabem, a gente já conversa sobre isso, a gente faz muito disso aqui na nossa igreja. O contexto não é só o capítulo que nós lemos, o contexto vem capítulos antes até, né? Então é importante você entender tudo. Então leia na sua casa com mais calma. Hoje a gente tem tempo e a gente tem que seguir uma linha, mas anote tudo e leia com calma em casa, amém? Porque eu tenho certeza que Deus ainda vai falar muito mais com os irmãos. Então vamos lá. Josué 7, versículo 13, diz o seguinte: Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Amém? Destaque, há algo escondido. Tem algo escondido ali. E se não for retirado, o povo não pode avançar. Esse é o contexto, aqui, o foco, que a gente pode dizer, de Josué 7. E a gente vai explorar essa história, como eu falei, a gente precisa de um contexto. E essa história, para a gente entender melhor, ela vem mais cedo, em alguns capítulos antes. E eu quero que a gente comece a imaginar. A gente já conhece, mas vamos começar a relembrar. Vamos imaginar o cenário. Povo de Israel. Aquele povo que saiu do Egito, começa a atravessar o deserto, e ficaram lá no deserto por 40 anos. 40 anos caminhando. Só que eu gosto também de pensar que foram 40 anos, porque se a gente só pensa em 40 anos caminhando, dá a sensação de cansaço. Eu gosto de pensar que foram também 40 anos de visualização do poder de Deus. Porque de dia tinha uma nuvem, de noite tinha uma coluna de fogo, e eles não morriam de fome, e a roupa ia crescendo junto com eles, eles não tinham perda nesse momento. Entende? Então, 40 anos de ver o milagre de Deus. 40 anos de espera também, porque essa caminhada, ela tinha um ponto final, que era a terra prometida. Então, poxa, eu estou esperançoso. Eu imagino que cada ano que se passa, cada momento que se passava, o povo ficava, olha, será que é agora? Será que é agora? Acho que é mais ou menos a sensação que nós temos com a volta de Jesus. A gente fica, pô, será que é agora? Eu quero agora, não aguento mais. Estou feliz com os milagres, mas eu quero viver o que o Deus prometeu para mim. 40 anos. E então, eles chegam lá. O povo de Israel chega à terra prometida. E agora era a hora de possuir essa herança. Era a hora de começar a ter e ver aquilo que Deus prometeu. E aí eles começam a se deparar com algumas coisas. A primeira delas, a mais forte, a mais evidente, Jericó. Chegam lá, veem uma cidade forte, intransponível, olha só que bonita essa palavra, cheio de guerreiros fortes, muros altos, portões de ferro. Eles, um povo que ficou 40 anos no deserto, sendo suprido por Deus, e agora tendo que enfrentar guerreiros, uma cidade forte. Humanamente falando, é missão impossível, né? Ou missão suicida, enfim. Mas Deus fala para o povo, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar 7 voltas ao redor da cidade, e os muros vão cair. E aí o que acontece? A gente já conhece, mas vamos ler. Josué 6, versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu.
cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Os muros literalmente caíram. Não é uma questão de quando a gente ora, está passando por algum problema e fala, não, vai cair os muros, né, espiritualmente. Não, caiu literalmente. Eles deram voltas, 7 voltas, e os muros, pum, ao chão. Mas o que foi isso? Não foi força humana. Se você dá 7 voltas na igreja, ela não cai, tá? Não vai cair. Não foi, por exemplo, estratégia militar. Não foi força bruta, né? Por que caíram? Caíram pelo poder de Deus. Caíram por conta da obediência que eles tiveram, pela fé que eles tiveram na palavra de Deus. Foi uma vitória espetacular, não é? Então, pensa, você sem nada, despreparado militarmente falando, você sem nada, uma cidade forte caindo, e você dominando a cidade. Vitória espetacular. O povo de Deus, ele viu o agir de Deus de uma forma tão clara, tão forte, que eu, se estivesse lá, minha confiança, pronto, está nas alturas. Começaria eu, por exemplo, a ter um sentimento de, nossa, eu sou invencível. Por que eu sou invencível? Porque Deus está comigo. Para onde nós, como nação, formos, ninguém para, porque Deus está com a gente. E aí o próximo alvo, então, a próxima cidade era a cidade de Ai. Essa cidade, os espias foram ver, comparado a Jericó, não era nada, insignificante. Tanto que era tão insignificante que os espias eles voltam e falam, Josué, tranquilo, cara. Tranquilinho, não tem ninguém lá. Nem manda todo mundo. Manda só uns 2 ou 3 mil, mas só também. E vai dar e sobrar. Tranquilo. A gente vai conquistar muito fácil essa cidade. Aí já começa, né, um pouquinho daquele sentimento de arrogância, né? Nossa, eu sou... começa um pouquinho. Tudo bem, Josué ele envia 3.000 homens para aquela cidade pequena. Deveria ser uma batalha muito fácil, né? Jericó foi fácil e era gigante, aí era pequena, muito menor que de Jericó, então beleza, vamos embora, né? Deveria, né? Mas não foi. Não foi bem assim. Os homens de Ai, eles eram, não só apenas eles se defenderam, né, resistiram, como eles contra-atacaram. E o fato de ter contra-atacado deixou o povo de Israel meio, opa, estou com medo agora. O que está acontecendo? O povo, o exército, ele fugiu. E nessa fuga, 36 israelitas morreram. Nessa fuga. E eles voltaram para casa. Perceba, morrer 36 homens, perto dos 3.000 que foram enviados, não é nada, né? Não foi um massacre. Mas é uma derrota. Foi uma derrota muito forte para eles. Porque, Jericó, eu dei 7 voltas. E os muros caíram. Não está fazendo sentido. Aí é muito pequena. Muito menor. Deus estava com a gente. O que está acontecendo? O povo ele começa a entrar em pânico. O povo começa a ficar... E você percebe que o povo, os próprios guerreiros entraram em pânico. Pela resistência e o contra-ataque. Tanto que eles fogem. Eles nem continuam na batalha. Eles fogem. E o povo fica em pranto. Josué rasga as vestes, clamando e questionando a Deus, falando, o que está acontecendo? Ele estava desesperado, ele estava confuso. Jericó, a gente ganhou, aqui não. E aí, vamos ver Josué 7, o 8 e o 9. Aqui é Josué falando. Ele fala, o que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome na terra. Que farás então pelo teu grande nome? Ele estava falando, Deus, o que você vai fazer então? Porque não é o nosso nome que está sujo, né? Em tese, na visão deles, é o seu nome que foi sujo.
O que o Senhor vai fazer? A gente ganhou de Jericó, tudo bem, mas perdemos uma cidade tão pequena, os outros vão rir, vão vir aqui, vão pegar a gente. Josué estava sem entender e questionando. E Deus responde, mas não da forma como a gente imaginaria. Não da forma como talvez Josué imaginaria também, tipo, não, tranquilo, tenta de novo agora. Não, a resposta de Deus foi outra. Ela está no versículo 10 e no 12, do 10 ao 12 de Josué 7. Fala assim, ó. O Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Está vendo? O problema não era o inimigo. O problema não foi a estratégia. Não foi só mandar 3.000 homens. Não foi. O problema não era falta de fé, porque eles vinham de uma batalha épica. Era algo escondido. Tinha algo escondido, sendo protegido, que era consagrado à destruição. Israel tinha pecado. E se aquilo não fosse removido, Israel não conseguiria mais avançar. Poderia tentar com todo o exército contra Ai e perderia. Porque ele ficou parado, preso. E aí Deus fala o seguinte, Deus ordena, fala assim, Josué, ó, traz amanhã, tribo por tribo, família por família, pessoa por pessoa, que eu vou mostrar o que está acontecendo. E aí acontece que nessa, chega Acã, da tribo de Judá. E ele já chega diante de Josué, e Josué já fala, olha, confessa, pelo amor de Deus, o que você fez. E aí a gente vai ler em Josué 7, versículo 20 e 21. Acã respondeu, é verdade, que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Debaixo da tenda. Tinha uma capa e algumas peças de prata e uma barrinha de ouro. Umas pedrinhas. Umas pedrinhas que ninguém via. Invisíveis, mas estavam lá. Pedrinhas essas tomadas na desobediência, escondidas e protegidas, mesmo sabendo que estavam erradas. E aquela atitude que era invisível travou a vitória de Israel. Travou o povo de Israel. E meu irmão, a consequência ela é severa. Depois de confessar, Acã ele é levado ao vale de Acor. E aí a sentença sobre Acã é executada. Porque Deus ele não permitia e não podia permitir um encobrimento de um pecado. Não podia se tornar um hábito, um padrão no meio do seu povo. Era necessário mostrar o pecado e punir o pecado, para que o povo não se tornasse mais escravo do pecado. Essa é a história de Josué 7 por inteira. Essa é a realidade de Josué. E se você começa a pensar nessa história, como eu pensei, surgem 3 perguntinhas. Onde é que estava o problema real? Por que o pecado oculto nunca fica isolado? E como Deus lidou com isso? E o que essa história revela sobre a seriedade do pecado?
E aí, pensando nisso, eu quero destacar alguns pontos para a gente começar a tentar responder essa história, essas perguntas sobre essa história. O primeiro ponto, eu acho que ele é muito óbvio, porque a gente acabou de falar, é que o problema não estava diante deles, estava no meio deles. Quando Josué ele vê a derrota, ele começa a procurar um culpado. E quais são os problemas, os culpados que ele começa a achar? Problemas lá fora. A primeira coisa que ele olha são os inimigos. Será que os espias viram certo? Segunda coisa que ele olha é a batalha. Será que eu mandei a quantidade certa de pessoas? Era a estratégia militar. Será que eu não tinha que dar mais voltas? Mas o problema não estava nisso. O problema não estava ali. O problema estava... Eu imagino, tá? Assim como a gente vê em guerras, você tem aqui o acampamento e a guerra acontecendo aqui, distante, né? O problema não estava aqui, na guerra. O problema estava na paz, no lugar de segurança, estava no acampamento. Vamos ver de novo Josué 13? Para a gente visualizar de novo. Ele falou, vá, santifica o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto não as retirarem. Deus não fala aqui, os inimigos são fortes demais. Deus não fala aqui, faltou estratégia. Deus não fala aqui, faltou fé. Não. Ele falou, tem algo escondido, algo consagrado para destruição, que alguém está protegendo, alguém está guardando. Enquanto vocês não tirarem, vocês não avançam. O problema não estava diante deles, o problema estava neles, no meio deles. No povo de Israel. Muitas vezes, quando nós nos sentimos derrotados, quando nós nos sentimos estagnados, quando nós nos sentimos fracassados, nossa tendência natural é olhar para fora. A gente culpa o cenário, a gente culpa as circunstâncias, a gente culpa as pessoas ao redor, a gente culpa a falta de oportunidade, a gente culpa o inimigo. Nós olhamos para fora. Nós procuramos justificativas externas para uma dor interna. E eu digo isso porque, na minha primeira crise renal, a primeira coisa que eu falava é, por que, Deus? O que eu te fiz? Eu não fiz nada para Deus, eu fiz para mim. Eu que me atrapalhei. Nós procuramos justificativas externas para uma dor interna. O que nos impede muitas vezes, meu irmão, não é a montanha que está na tua frente. Você olha para a montanha e fala, meu Deus, vai ser difícil. Não é, o problema não é a montanha, é a pedra que você escondeu. É aquilo que você tolera, aquilo que você guarda, aquilo que você protege em segredo. O segundo ponto, meu irmão, dessa história, é que o que está escondido nunca fica realmente isolado, meu irmão. É a famosa frase, né? Mentira tem perna curta, mais ou menos assim, se a gente pode traduzir. Acã, ele pensava que o pecado dele era só dele. É particular. Vou esconder isso aqui debaixo da minha tenda. Da minha tenda. É um problema meu. Minha ação, ninguém vai saber também. Mas ele estava errado. 36 homens morreram por conta da desobediência de Acã. 36 homens que não têm nada a ver com esse pecado. 36 homens, na verdade, que estavam obedecendo a Josué. Estavam ali. Josué falou com Deus, né? Então vamos embora. E morreram. Sem estar relacionado diretamente ao que Acã escondeu. Não é isolado. Não é isolado. Aquilo não era isolado. Não. O que estava escondido numa tenda só, ela afetou o povo inteiro. Afetou 3.000 homens em batalha. Afetou o exército como um todo. Afetou
a população, o povo como um todo. O que parecia só um problema meu, agora é um problema da comunidade. E tem algo que a gente precisa entender aqui. Quando a gente esconde algo, a gente, mesmo sabendo que é errado, a gente pensa que o dano é só nosso. Mas o pecado, ele afeta os outros também. O pecado oculto afeta os outros. Como? Afeta a sua família, por exemplo. Afeta o seu trabalho, por exemplo. Afeta o bairro que você vive. Às vezes afeta a igreja. Afeta tudo. Para você entender, Paulo ele resume muito bem isso. Ele nos mostra um comparativo que dá para entender. Lá em 1 Coríntios 5, versículo 6, ele fala: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? O fermento ele é pequeno. E quando você joga na massa, então, ele fica invisível, ele desaparece. Você não sabe que está lá. Mas está lá. Mas está lá. Só que o efeito, ele não é isolado. Se você joga na massa, se você joga só num cantinho, não acha que só um cantinho que vai crescer, vai tudo crescer. É como se fosse um vazamento de gás. É invisível, mas você sabe que está lá e pode matar, pode infeccionar. Nós podemos tentar esconder a nossa pedra debaixo da tenda, meu irmão. Mas a consequência dela sempre vai vazar. Sempre vai sair. Ela nunca fica isolada. Terceiro ponto, irmão. Deus não permitiu que o povo avançasse sustentado por encobrimento. Aqui é um ponto importantíssimo. Vamos reler Josué 7:12. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estareis mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Deus saiu, se retira, fala assim: aqui eu não fico. E qual é o motivo? Claríssimo. Deus não abençoa a mentira. Deus não patrocina hipocrisia. Enquanto tivesse algo escondido no acampamento, enquanto tivesse aquelas pedras embaixo, Israel não daria mais nenhum passo, porque Deus não estava mais lá. Nós, muitas vezes, tentamos seguir a nossa vida carregando os nossos segredos, carregando as coisas que a gente esconde. E sabe o que a gente faz? Enquanto carrega as coisas que nós estamos escondendo, nós queremos vencer, nós queremos prosperar, nós queremos que Deus abençoe os nossos projetos. Mas nós fazemos isso enquanto mantemos um pecado guardado. Muito bem guardado. Esse pecado é meu. É o meu pet. Não mexe. O problema é que encobrir um pecado é fazer uma base podre. É construir, por exemplo, como nós sabemos, uma casa na areia. Você pode até tentar erguer os muros, fazer as coisas, as paredes e criar tudo e tal, não sei o quê, avançar até ali com a sua força humana, mas você sabe que aquela estrutura está condenada, já foi. Bateu uma chuva muito forte e isso aí cai. E Deus, meu irmão, nos ama tanto, mas tanto, que Ele não deixa a gente seguir com mentira. Deus nos ama tanto que não permite que a gente viva com uma ilusão. Sobre uma ilusão, na verdade. O Senhor não permite que o povo dele caminhe usando máscaras. Deus exige do seu povo um relacionamento fundamentado na verdade. Um relacionamento fundamentado na transparência, na confissão. E principalmente no arrependimento, o genuíno.
E o último ponto, meu irmão, é que Josué revela a seriedade do pecado. E Cristo revela o caminho da redenção. Eu falei, essa história, o fim dela é trágico. A história de Acã é confrontadora. Ele é levado ao vale de Acor. E lá o pecado é demonstrado que não é uma brincadeira. O pecado tem consequência. Mas eu quero que você preste atenção em algo. Deus sempre foi santo, justo e principalmente amoroso. Principalmente amoroso. O caráter de Deus não mudou. Deus é o mesmo. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. O que acontece é que na antiga aliança, Deus revelava a santidade dele através de consequências visíveis. Era necessário mostrar a consequência do pecado. Nós não sabemos, o salário do pecado é a morte. Era necessário, Deus não podia deixar que o pecado fosse banalizado. Era necessário para que se entendesse e tivesse obediência. Era necessário mostrar a gravidade da desobediência. Contudo, mesmo assim, Deus sempre chamou para a redenção. Se você começa a ler o Antigo Testamento, você percebe que Jesus sempre estava lá. Sempre esteve lá. Sempre foi mencionado. O plano sempre esteve ali. Ele é nítido. Deus sempre apontou para a redenção. Você quer um exemplo? Oséias 2, versículo 15 fala assim, olha, ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. O vale de Acor não seria mais uma condenação, mas seria uma porta de esperança. Então Deus já mostrava a redenção. Aí Jesus vem. E Jesus vem, meu irmão, não para contradizer a santidade de Deus. Jesus vem não para minimizar o pecado. Na verdade, Jesus vem justamente para mostrar o custo real do pecado. Na cruz, Deus não ignora o pecado. Não ignorou. Ele julgou o pecado e condenou o pecado no corpo de Cristo. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e o 14, fala o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Deus pregou a nossa dívida na cruz. Está pago. Tá. Deus julgou o pecado em Jesus, para que nós, que merecíamos morrer, merecíamos condenação, recebemos o perdão. Isso é o Evangelho. O Evangelho é revelação de quão sério é, de quão pesado é o pecado, e ao mesmo tempo, o quão imenso é a graça de Deus. Quando a gente lê Josué 7, nós não estamos olhando só para o passado. Nós estamos diante de uma história que ela escancara o quão pesado é essa pedrinha, o quão dolorido é essa pedrinha, o quão difícil é, que nós nem achamos que é nada, que achamos que não é nada. Ela mostra
o poder destrutivo de você encobrir. E é por isso que Josué ele escancara a necessidade de um Salvador. Deixa claro, necessário, importantíssimo. Cristo é importante. E aqui um detalhe, a graça de Deus, a graça que nós recebemos em Cristo não diminui o peso dessa pedra. Ela só nos conta e só nos garante que está tudo pago, que já está tudo quitado. E que nós temos um caminho seguro agora para tirar a pedra debaixo da tenda. Mas como que vive isso então? Como viver na prática? Eu trouxe algumas aplicações para a gente. A primeira aplicação que eu quero trazer hoje é o seguinte: existem pedras pequenas que causam danos enormes. Quero ler com vocês Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Presta atenção aqui, ó. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Meu irmão, o que te atrapalha muitas vezes não é um escândalo público. Não é aquele pecado que, meu Deus, esse pecado eu não tenho, o pecado que choca a sociedade. São coisas pequenas. São pedrinhas pequenas. Pedrinhas de 3 milímetros. É aquilo que é insignificante. Ah, isso aí não é nada. Vou nem prestar atenção. Mas que causa, olha só, causa uma hemorragia na tua alma. Em Cânticos, tem uma coisa interessante. Capítulo 2, versículo 15, ele fala assim, olha, apanhem para nós as raposas, as raposinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Não são grandes predadores que destroem as vinhas. Não são grandes predadores que destroem a colheita. São as raposinhas, as menores. São os pecados de estimação. Os pecados que você tem o hábito de achar que você controla. Como assim? Uma mentirinha. Pequena, contada. Só para manter as aparências. Um relacionamento escondido. Uma aba anônima no navegador. Uma inveja silenciosa. Uma mágoa que você rega todo dia. O pecado oculto tem um efeito paralisante, meu irmão. Ele drena a sua alegria, ele rouba a sua paz, ele trava o seu destino. E enquanto essa pedra estiver debaixo da tua tenda, você pode até tentar correr. Você até pode tentar seguir a corrida proposta para a sua vida, mas você vai se machucar, você vai ficar exausto. Então, precisamos nos livrar das pedras que a gente encobre. Segunda aplicação. A graça nos ensina a confessar, não a esconder melhor o nosso pecado. Nós vivemos, meu irmão, numa geração, e eu achava que vivia nessa geração e eu já estou perdido, já passou. É a geração que cuida da imagem. Eu lembro bem porque eu tirava algumas fotos e a Joyce falava assim para mim, não, mas você tem que passar por esse aplicativo para melhorar a cor dos seus dentes, você toma muito café, tem que tirar suas espinhas, né? É uma geração que sabe cuidar da imagem. Especialista. Sabe quais são os melhores filtros, qual é o melhor ângulo, qual é o melhor post. Só que a tenda está bagunçada. Mas Salomão, ele fala um negócio interessante para a gente. Lá em Provérbios 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Irmão, a graça de Deus não é um tapete que você varre o teu pecado para debaixo dela.
A graça de Deus, ela é um centro cirúrgico. Grande, iluminado. Muita gente confunde o favor de Deus pensando, Jesus já me perdoou, Ele já morreu por mim, os meus pecados eu posso fazer o que eu quiser, depois eu peço perdão. Pensar assim é zombar de Cristo. É zombar do que Ele fez. A verdadeira graça, ela não ensina a gente a esconder melhor os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. A verdadeira graça, ela nos dá coragem, meu irmão. Ela dá coragem e segurança para a gente confessar ela. Fala assim, eu sou assim, eu errei, estou errando aqui. E o que eu faço para melhorar? Essa é a verdadeira graça. João garante para a gente o negócio. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os pecados é você concordar com Deus. É você trazer a luz ao problema. Confessar é quando você tem coragem de levantar o tapete e mostrar suas pedras. Fala assim, aqui ó. Está aqui. E quando nós fazemos isso, quando nós expomos as nossas pedras escondidas, nós não vamos encontrar um juiz. Nós vamos encontrar um pai que está pronto para te purificar. A graça, ela não banaliza a pedra, meu irmão. Ela remove a pedra. Mas Deus só pode curar a ferida que você tiver coragem de mostrar. Terceira aplicação. O Evangelho revela o custo do pecado e oferece perdão. Nós não podemos olhar para as pedras, para os erros, para os pecados e falar assim, nem é tão grave assim. É um pecadinho. Foi exatamente essa atitude de Acã que levou ele à destruição. Para isso, a gente precisa olhar para o Calvário. Isaías 53, versículo 5, descreve o custo da nossa pedra escondida. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O Evangelho não minimiza o pecado. O Evangelho, ele revela que a nossa dívida era tão terrível, tão impagável, que exigiu o sangue de Jesus. Não podemos tratar de forma barata aquilo que custou a vida. Só que é exatamente por conta desse sacrifício perfeito que Paulo ele declara com ousadia em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não porque o seu pecado não tem importância. Não porque o seu pecado é um pecadinho. É porque o seu pecado já foi julgado no corpo de Cristo. Quando eu digo então que hoje tem esperança para você, tem esperança para mim, eu não estou dizendo que o erro que nós temos, o erro que você tem, não dói, ou o erro que você fez, o pecado que você teve ou tem guardado, não tem consequências, não. Eu estou dizendo que a graça de Deus ela é infinitamente maior do que a nossa miséria. É isso que eu estou querendo dizer. Há perdão real para quem se arrepende de verdade. Deixa eu só ver se eu estou certo. Quarta aplicação. Creio que é isso. Há coisas que não podem ser administradas, meu irmão, precisa ser removido. Nós temos uma mania muito ruim, que é gerenciar o pecado. Nós gerenciamos o pecado.
Nós falamos, eu vou só dar uma olhadinha. Eu vou manter um contato, mas eu não vou me envolver não. Eu consigo controlar esse vício, eu consigo. Só que Paulo, ele dá uma ordem radical. Romanos 13, versículo 14. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não negocie com aquilo que quer te destruir. Não negocie. E Jesus, ele vai mais além, ele vai muito mais dentro, incisivo. Mateus 5, versículo 29 ou 30, ele fala: se seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita te fizer pecar, corte e a lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Jesus não está falando sobre mutilação. Não está falando para você, vamos se cortar. Não. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando da amputação espiritual. Meu irmão, tem coisas nas nossas vidas que não podem ser administradas. Me desculpe falar dessa forma, mas a gente não faz carinho num tumor. A gente tira. A gente não negocia com uma pedra no rim, a gente expele. Se um relacionamento te afasta de Deus, corta. Se um aplicativo te faz tropeçar, delete. Se um ambiente te faz ser o seu pior, corre de lá. Tentar administrar, não, mas eu consigo, é brincar com uma bomba, com a granada, sem o pino. Uma hora ela vai explodir e vai vazar. O que te faz tropeçar, meu irmão, precisa ser deixado para trás. É na amputação do pecado que nós encontramos a verdadeira liberdade. É somente cortando. E a última aplicação, me perdi nas contas, acho que é a quinta, não lembro mais. Mas a última aplicação. Em Cristo existe esperança real para quem decide vir para a luz. O que nos mantém escondendo as nossas pedras, meu irmão, tem nome. É o medo da exposição. Nós temos pavor das pessoas descobrirem quem nós somos. Só que a palavra de Deus, ela liberta a gente dessa ilusão. Hebreus 4, do versículo 13 ao 16 fala: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmão, Deus já sabe. Deus já viu. A gente tem que parar de achar que eu vou estar exposto aqui, escondido, minha pedra, ninguém vê. Já sabe, Deus já viu. Deus já conhece as abas do seu celular. Deus já conhece as conversas apagadas. Deus já sabe a intenção do seu coração. Deus sabe o que tem na tua tenda, meu irmão. Você está só se escondendo da sua cura. Efésios 5, versículo 13 e 14 fala assim, Paulo fala o seguinte: mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti.
Vem para a luz. É basicamente isso. Nós temos um sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. Ele entende a nossa dor. Ele entende a nossa luta. Ele entende o quão nós somos frágeis. Ele entende as nossas fraquezas. Por isso que o convite dele não é o seguinte: olha, vem que eu te esmago. Vem que eu vou acabar com a tua vida. Não. É tipo, o convite dele não é o convite da mãe, né? Que fala assim, passa. Mas você vai me bater? Passa. Você sabe que ela vai bater, né? Não é esse o convite de Deus. O convite de Deus é: se aproxime do trono da graça e você vai receber misericórdia. Essa graça vai te ajudar na sua necessidade. Em Cristo tem uma saída real. Existe uma libertação real. A nossa tenda, ela pode ser liberta e limpa hoje. Irmão, eu quero concluir. Quero concluir voltando àquela imagem lá do início, de uma pedra pequena de 3 milímetros. Tão pequena, invisível, mas com um poder tão forte. É que vocês não me viram. Vocês não me viram. Talvez, meu irmão, o grande problema da sua vida não seja o seu inimigo. Talvez o grande problema da sua vida não esteja nas circunstâncias lá fora. Talvez o grande problema da sua vida seja uma pedra debaixo da tenda. Algo que você escondeu, que você está protegendo. Lembrei da frase: beba água e leia a Bíblia. Nem pedra nos rins, nem pedra de tropeço. Meu irmão, desde a minha primeira crise renal, eu tomo água. Eu tomo água. Muita água. Mas é na dor que eu descobri uma coisa muito importante. Beber água é importante. Só que ela não é o suficiente. Eu preciso mudar os meus hábitos alimentares para eu resolver esse problema. A mesma regra se aplica à vida espiritual, meu irmão. Israel orava. Israel tinha fé. Vamos dizer que Israel bebia água. Bebia água. E mesmo assim foi derrotado. Por quê? Porque relacionamento com Deus não é mecânico. Não é uma fórmula mágica de só beber água, ou seja, não é uma fórmula mágica de só orar e ler a Bíblia, que as coisas se resolvem automaticamente. Relacionamento com Deus é orgânico, meu irmão. É orgânico. Envolve oração? Envolve oração. Envolve leitura da palavra? Envolve leitura da palavra. Mas ele exige honestidade, meu irmão. Ele exige transparência. Ele exige confissão. Se você tem uma pedra escondida, nenhuma atitude religiosa vai resolver ela. O meu convite hoje para nós, nesta noite, é: para de proteger tua pedra. Jesus não veio para ensinar a gente a esconder melhor os nossos erros. Ele veio para falar: olha o teu erro aí. Luz no teu erro. Só que é nessa luz que nós encontramos a graça. Se existe algo escondido na sua vida, um errinho, uma pedrinha, um problema, um pecado de estimação, nós podemos resolver isso hoje. E como, João? É eu levantando a mão e falando a minha pedra? Não, no silêncio do seu coração. Eu te peço e faço o convite para mim também. Vamos deixar essa pedra para lá. Vamos deixar esse pecado de lado. Deixar isso para trás. E a Bíblia garante que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então existe libertação. Precisamos ir para a luz hoje. Porque a graça de Deus não dissolve a pedra que você esconde, meu irmão. Ela resolve e remove a pedra que você confessa. Amém? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor,
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta palavra, Deus. Hoje nós lemos a história que está descrita ali, Pai, em Josué 7. E vimos hoje quão sério é encobrir os nossos pecados. Encobrir e guardar e proteger um pecado. Te pedimos, Pai, hoje, nos ajude a remover as pedras que estamos guardando, Pai. Nos ajude, Deus. Queremos viver uma vida com o Senhor, não só aparentar ter uma vida com o Senhor. Queremos ir a fundo, além de orar, além de ler a Bíblia, queremos viver a Tua palavra dia a dia em nossas vidas. Nos ajude, Pai, a ter coragem de levantar o tapete e de remover as pedras e de arrumar a nossa casa, de arrumar os nossos corações, Pai. Nos dê coragem, Deus, e nos dê força para continuar na Tua jornada, nos Teus caminhos, Pai. Te agradecemos pela Tua graça e te pedimos, mais uma vez, nos ajude, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Salva de palmas ao nosso Deus.